Bom dia, meus queridos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Márcio Bama e retorno com a nossa aula sobre República. Como eu havia dito na aula anterior, nós fizemos aquele estudo sobre quais são as fases do período republicano, esse período mais amplo, justamente para poder nos familiarizarmos com o conceito de república e entender essas mudanças pelas quais a República Brasileira veio passando da sua implantação até os dias de hoje. No entanto, o nosso foco para esta aula de agora é analisar quais foram as razões pelas quais a monarquia brasileira entrou em crise e houve a implantação da República. Então é sempre bom destacar que em história os fatos, os acontecimentos, eles não são dados, eles são processuais. E esses processos querem dizer, na verdade, uma série de condições, de fatores, de questões que vão contribuir para que esses acontecimentos eles se consolidem. Então, quando a gente pensa na proclamação da República, nós temos que entender que para chegar até esse momento é necessário compreender também que razões levaram a monarquia brasileira a entrar em crise, e decorrência dessa crise, do enfraquecimento desse regime de governo, a implantação de outro governo. Então eu vou destacar aqui quais foram os três elementos mais estudados para entender esse processo de crise. As chamadas questões militar, questão religiosa e a questão abolicionista. Ok? Então eu vou começar com a questão militar, certo? Mas antes de começar, eu quero dar só uma explicação mais ampla a respeito dessa situação. O que seria exatamente, Então a gente vai pensar o Império Brasileiro, a monarquia brasileira sustentada nesses três elementos, no poder militar, no poder do exército, no poder na influência da igreja e no poder dos grandes proprietários rurais, donos de escravos. Então, quando esses elementos eles passam a representar um enfraquecimento da relação entre essas categorias e o governo imperial, ou seja, quando o exército deixa de apoiar o governo, quando a igreja deixa de apoiar o governo, quando os proprietários de terra deixam de apoiar o governo, então abre-se espaço aí para uma crise, e essa crise ela vai definir o quê? A derrocada desse governo monárquico, que à época era representado por Dom Pedro II, e já no finalzinho do Império, a princesa Isabel, que era a regente e representava o poder da monarquia, mas o imperador era o Dom Pedro II. Então, rapidamente, para a gente poder explicar cada um desses elementos. O primeiro é a chamada questão militar. À medida que o exército ele passa a se profissionalizar, passa a se politizar também, e isso se tornou muito mais forte, inclusive depois da Guerra do Paraguai, à medida que os militares brasileiros entraram em contato com outros exércitos de países que eram republicanos e perceberam que nas repúblicas o exército tinha um papel central. Então muitos militares eles passam a reivindicar uma participação mais efetiva na política, passam a reivindicar também um papel maior dentro do governo monárquico. Só que isso entrava em choque com antigos elementos da aristocracia militar brasileira, que por sua vez eram muito ligados ao poder monárquico. Então essa disputa entre jovens oficiais, pessoas que militares que já começaram a entrar no exército e adquirir uma posição por mérito, diferente daqueles que adquiriam posição no exército por conta da sua posição social, certo? Militares que já tinham uma formação acadêmica, que já tinham uma formação científica e começaram a ver qual era assim a importância do exército na sociedade. E muitos militares que começaram também a se politizar e a perceber que a monarquia não conseguiria atender aos anseios dessa instituição. E depois de certo tempo eles começam a fazer críticas ao governo monárquico, ao império. Tanto é que uma das pessoas que vai conduzir o golpe, que vai derrubar a monarquia brasileira, exatamente o Marechal Deodoro da Fonseca. Então eu vou até deixar um texto aqui no final do canal que trata desses golpes que o Brasil
vem passando ao longo do tempo e que configura a proclamação da República como um golpe, tá? Então essa aí é, de forma bem resumida, a chamada questão militar. A segunda questão é a questão religiosa. Bem, falando agora da questão religiosa, é bom lembrar o seguinte, que desde o início da colonização, né, a igreja ela sempre teve muita influência política, né, não só influência religiosa, mas também influência política. Com a formação do Império Brasileiro, né, da chamada monarquia, isso também se manteve, né, de tal maneira que, inclusive, aqui no Brasil, o imperador ele aceitava ou não as determinações do Papa, né, pela chamada Lei do Padroado. Tá? E grande parte da igreja sempre foi conivente com a situação, porque é a igreja que ela historicamente tinha essa relação muito próxima ao poder. Né? Bem, no ano de 1864, o Papa Pio IX ele expediu uma bula, né, proibindo os membros da igreja de participarem da maçonaria. Só que aqui no Brasil era muito comum, né, não só pessoas influentes, né, pessoas do círculo da monarquia participarem da maçonaria, como também membros da própria igreja. Né? Então isso criou ali uma certa divisão, né, um certo mal-estar. Né? Mesmo que inicialmente essa bula não tenha causado muita repercussão, até porque a grande maioria dos membros da igreja não discordavam da posição do imperador e não aceitar, né, não fazer passar essa bula, você vai ter ali dois membros, né, dois bispos, né, o bispo de Olinda e o bispo de Belém, contrariando, né, o imperador e aceitando a norma que veio da igreja, né, que veio do Papa. Né. Por conta disso, o imperador reagiu, impondo a esses dois bispos um castigo, né, uma detenção. Mesmo depois ele voltando atrás no que diz respeito a essa pena, acabou que gerou uma situação onde a própria igreja passou a acusar o imperador Dom Pedro II de autoritário. Né? Então isso criou ali uma situação onde a própria igreja, que antes dava um apoio maior ao Dom Pedro II, dava um apoio à monarquia, passou a ser crítica à monarquia. Então a monarquia vai perder aí mais uma base de apoio, certo? A próxima questão é a questão da abolição, tá? Por conta das próprias contradições do capitalismo brasileiro, né, que, vamos colocar assim, atrasado em relação ao capitalismo global, né, onde você já observava em outras partes do mundo uma recusa à questão da escravidão, né, por conta das próprias mudanças econômicas que aconteciam, mudanças produtivas. Aqui no Brasil, né, a situação ainda era muito crítica em relação a essa questão. Né, então, havia aqueles que defendiam ferozmente a manutenção da escravidão e aqueles que eram contrários à escravidão, né, os chamados abolicionistas, tá? E os que defendiam os chamados escravistas, os que defendiam a escravidão até o fim e defendiam também que mesmo que a escravidão um dia viesse a acabar, né, que eles, os proprietários de escravos, fossem indenizados, certo? Então, as contradições internas existiam, mas não só essa, né, mas também a própria situação de que você vai observar muitas pessoas já envolvidas no movimento abolicionista, né, médicos, advogados, jornalistas, né, pensadores, intelectuais, professores, a população também. Então você já estava criando aqui um senso favorável a essa luta em prol da liberdade, tá? Então a conjunção disso tudo levou a um processo de abolição, ainda que naquelas circunstâncias, né, que é uma abolição sem pensar o pós-abolição, que foi a abolição de 1888, 13 de maio, em que a princesa Isabel ela decreta o fim da escravidão no Brasil, porém se recusa a indenizar os proprietários, certo? E isso faz com que aquela velha elite aristocrática, dona de terras, que ainda apoiava a monarquia, comece a fazer duras críticas ao governo monárquico, certo? Então, uma das poucas bases de apoio, já nesse finalzinho do Império, que estava ali ao lado do monarca, que estava ali ao lado da monarquia, se retira e passa também a ser crítica ao governo monárquico, ou seja, a monarquia ela perde as suas três bases de apoio. No final, resta, né, o golpe, né, que vai ser executado por militares, por civis, mas a presença, vamos dizer assim, direta
na tomada do poder aí, na derrubada da monarquia, é dos militares, certo? Mas lembrar que eles foram apoiados também pelos civis, certo? O Marechal Deodoro Vaz está ali à frente, ele toma o poder, certo? Extingue o gabinete que controlava a monarquia, proclama a república no dia 15 de novembro de 1889, né? E em seguida acontece, né, o exílio aí, né, a saída da família real do Brasil, né, e a república passa a ser, né, a se implantar a partir de então, né? Então o processo que vem depois tem a ver com a consolidação desse novo regime, com a participação de outros membros na construção desse poder, né, nesse novo regime que está aí sendo estabelecido, né? Mas que o que a gente pode destacar vejam como se dá essa transição, né? Então o regime já estava enfraquecido, já vinha passando por muitos problemas, e agora, né, no final acontece o golpe, e esse golpe põe fim à chamada monarquia brasileira, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de ir lá no texto, né, que eu vou colocar na descrição. Nessa aula eu não vou passar a atividade, eu quero só que vocês leiam o texto, comentem aqui a aula e comentem o texto lá nos comentários do canal, tá ok? Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.